Você tem um bebê ou está grávida e quer saber como estimular o seu bebê mês a mês até chegar a 1 ano? Então, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou falar com vocês como que a gente pode estimular o bebê mês a mês até chegar a 1 ano. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimenta Kids Sem Neuro. Para você que está chegando agora, aqui no canal Movimenta Kids Sem Neuro, eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. E esse assunto eu trago para ajudar você, mamãe, a potencializar o desenvolvimento do teu filho na sua casa. E com isso você vai aprender cada fase do desenvolvimento, o que esperar e como poder estimular a partir de cada fase, de cada momento que você está passando com o teu filho. Então, vamos lá? Então hoje conversar um pouquinho sobre como estimular o desenvolvimento do bebê mês a mês até 1 ano. Esse vídeo vai ser uma série de 2 partes e hoje eu vou falar até 6 meses e vai ter um outro vídeo para eu poder terminar, porque o conteúdo é bem extenso. Eu quero esmiuçar o máximo possível para dar várias dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa. Quem me acompanha sabe que geralmente eu vou falando, né? Mas hoje, como o assunto é mais esmiuçadinho, então eu anotei para eu não esquecer nadinha e não me perder nas minhas falas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente considera como um bom desenvolvimento para a criança? O que ela precisa para ter um bom desenvolvimento, para ser bem estimulada? O melhor estímulo para o desenvolvimento do teu bebê é oferecer um ambiente afetuoso, seguro e com liberdade para explorar. Porque essas criancinhas vieram ao mundo sem conhecer nada, então aqui para eles tudo é novo e tudo é novidade. E eles mexerem para lá e para cá, andar, subir, descer, faz parte do desenvolvimento motor das crianças. E a gente precisa aprender a como ajudar em cada etapa. Uma segunda questão antes da gente continuar. Vamos entender que há 3 processos que a gente precisa acompanhar aqui. A criança precisa ter força no pescoço dela, depois ela precisa aprender a sentar e depois ela vai precisar aprender a andar. Então aqui hoje, tudo que eu for falar para vocês são estímulos e ideias para vocês estimularem a questão do pescoço, do ter força no pescoço da criança. E isso vai ser muito importante para o momento de sentar. No primeiro mês, você pode estimular a visão e o movimento ocular movendo lateralmente objetos na frente da criança. Então você pode pegar brinquedos que você já tenha, como por exemplo chocalhos, e balançar na frente da criança a uma distância de 20 a 30 centímetros da criança. É praticamente essa distância aqui da hora do mamar, né? Por isso que a criança tem tanto contato, olha, dá um sorriso e às vezes, né, um pouquinho mais pra frente começa a parar de mamar e olhar e conversar com a mamãe, né? Que é o campo de visão dela. Então, mesmo que a gente saiba que aqui ainda é um borrão, né, essa visão da criança, mas você já pode começar a estimular essa visão. Então você vai pegar brinquedinhos, colocar na frente para a criança seguir de um lado para o outro, para cima e para baixo, para ela ouvir o barulho, né? Então aqui a gente vai trabalhar essa questão óculo da criança, a questão visual. E cuidado para que esses chocalhos sejam chocalhos suaves, porque quando tem muito barulho a criança em geral assusta. Músicas calmantes, você pode colocar músicas mais tranquilas, conversar com a criança também é muito legal. Quando você faz isso, quando você mantém essa conversa, você ajuda a criança a entender o mundo e a entender que ela tem um poder que ela ainda vai conhecer, o poder da comunicação, né? Que você tá falando e faz pausas na sua conversa, como se você esperasse que a criança devolvesse. Mesmo que a gente saiba que agora ela não vai falar nada, mas a gente já vai mostrando para ela aprender que há essa comunicação e ter essa necessidade de se comunicar conosco. Alterne as posições de segurar o bebê no colo, e isso ajuda a firmar a cabeça do bebê. Além de manter o que você já estava fazendo no primeiro mês, no segundo mês comece a experimentar a colocar o bebê de barriga para baixo por alguns minutos.
Então, a partir daqui, vamos começar a colocar essa criança nessa posição. Isso vai ajudar a estimular o pescoço, os braços, as costas, né? Esse exercício deve ser feito de forma gradual, sempre com o acompanhamento de um adulto, não deixa a criança nessa posição sozinha, coloca alguns brinquedos na frente dela para chamar a atenção, para estimular também a questão da lateralidade, e se o bebê chorar, respeite e tente em um outro período, mas, como eu já disse, assistam depois desse vídeo que lá tem as dicas bem esmiuçadinhas, tá bom? Mantenha ainda o bebê de barriga para baixo e aqui você pode começar a aumentar aí um pouquinho esse tempo das brincadeiras nessa posição. Mas lembre-se, sempre junto com a criança. Coloque brinquedos ao alcance e aqui você pode começar a afastar um pouquinho para a criança tentar esticar, tentar de alguma forma buscar. E se você vê que ela ficou irritada demais, não tem problema, ajude ela. Chegue mais perto e se ainda assim tá difícil para ela, você traz perto de forma de que ela consiga pegar esse brinquedo. E também vamos aqui começar a oferecer texturas diferentes para ela tocar, tais como espuma, madeira, tecido, borracha e outras texturas, tá bom? Então aqui a partir dos 3 anos, você pode começar a brincar com essas atividades sensoriais. Se isso é uma coisa muito difícil para você, eu tenho um e-book sobre isso, tá bom? Sobre atividades sensoriais e ideias e como aplicar isso nas faixas etárias. Então, se você ficou interessado, depois procura aí abaixo, que eu vou deixar para vocês o link desse e-book para vocês conhecerem bem, tá? Mas a partir dos 3 meses, a gente pode começar a fazer essas estimulações sensoriais, porque é muito legal para esse processo de fortalecimento, de conhecimento do próprio corpo e a partir e até 2 anos é onde a criança se encontra num período que, segundo Piaget, sensório-motor. Então, ela aprende as coisas por meio dos seus sentidos. Então, é muito legal a gente fazer. Então, deem bastante atenção nisso, porque se essa questão sensorial não for bem desenvolvida, essa criança pode ter alguns problemas pra frente quanto ao desenvolvimento dela e atrapalhar outras etapas. 4º mês, o bebê tende a estar com o pescoço um pouco mais firme, ele já começa a participar mais das brincadeiras, então aqui você pode começar a fazer movimentos para que a criança imite você. Então fechar e abrir os olhos, abrir e fechar a boca, fazer uma cara de feliz e de triste, né? Fazer biquinho. Porque aí a criança vai estar nesse período de querer imitar o que a gente faz. Também você pode pegar uma toalhinha ou uma fralda e colocar assim, cadê mamãe? Né? Vai ser um momento muito delícia de risadinhas, né? E também tem um aprendizado nessa questão, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente no 6º mês, tá bom? Então, algumas ideias de que você pode fazer. Também você pode pegar um brinquedo e esconder com a fralda. Então, por exemplo, esse é meu paninho, né? Faz de conta que a minha mão é um brinquedo. Aí eu coloco o brinquedo e cubro com esse paninho. E aí eu vou lá e cadê o brinquedo? Cadê? Achou! E aí eu posso fazer isso várias vezes, porque essa brincadeira chama muita atenção da criança, ela vai querer fazendo várias vezes. Então aqui vai ser o período que a gente vai tentar chamar as expressões da criança facial, ela imitar a gente, dar risada, né? Essa questão social aí. E aí, gente, quando fizer essa atividade, observa para ver se a sua criança está tendo interação com você, porque isso também é um indicador de comunicação, que você está fazendo algo e ela está respondendo ao que você está fazendo com ela, tá bom? Então presta atenção nisso. Em superfícies seguras, deixa objetos atrativos para que a criança tente rolar e pegar. A criança provavelmente vai começar a rolar por ela mesma. Tá? Então aí você pode ajudar ela deixando esses brinquedos ali próximo quando ela estiver de barriguinha para baixo, por exemplo. Quando ela estiver de barriguinha para cima e você deixou aqui, vai chamando a atenção dela para ela seguir. Brinque com a mão da criança, mostre os dedinhos dela, coloca a sua mão com a mão dela, pega a mão dela e passe no seu rosto, pega a tua mão e passe no rosto dela, para ela ir percebendo o corpo dela. Né, para ela ir começar a olhar o corpo dela, que ela tem uma mão, que ela tem um pé, tá? Então isso é muito legal também de fazer, além dessa questão sensorial, essa questão tátil e esse momento de conexão com o teu bebê.
Movimente os dedinhos, né, da criança, não só de pegar a mão, mas movimentar os dedinhos também, como se estivesse fazendo uma massagem. Ofereça brinquedos e mordedores seguros, porque a criança vai começar a levar tudo na boca. E esse período também não é para irritar a gente. É um período que faz parte do desenvolvimento da criança. O que acontece? Agora ela tem a questão sensorial na boca e na língua muito mais forte. Então tudo que ela leva na boca não é para desobedecer ou para irritar a gente. É para conhecer as coisas, porque ela está conhecendo agora por meio da boca. Porque aqui é o período que tem mais sensações acontecendo. Então, eu também tenho um vídeo falando sobre isso. Qualquer dúvida, confere depois, tá? Então, a gente tem que cuidar com isso, com o que a gente vai deixar disponível para a criança, porque ela vai levar para a boca. É fato, não tem jeito, vai acontecer. Então, a gente faz o quê? Lembra que eu falei lá no início? Proporciona um ambiente seguro para que a criança possa experimentar. Isso é um bom desenvolvimento para a criança e não podar as questões que fazem parte do desenvolvimento dela. Lembra antes da questão de deixar a criança de barriga para baixo? De todas as estimulações que a gente fez até agora, a gente estava estimulando o pescoço, porque agora a gente espera que ela comece a sentar. Então a gente precisa que esse pescoço esteja forte para que ela aguente ficar sentadinha, né? E suporte aí a força na coluna dela, tá bom? Então você vai deixar aí essas almofadas aí para proteger a criança e conforme você for observando que ela tá com domínio, tá se equilibrando, tá conseguindo ficar sentada sozinha, você vai retirando uma, vai retirando outra, até que vai chegar um período que ela vai ficar sem. Mas isso não é da noite pro dia, isso é um processo, precisa de estimulação e de paciência. Outra coisa, quando a criança estiver sentada e protegida com essas almofadas, deixe brinquedos na frente dela. Deixe brinquedos próximos, afastados à frente, lateralmente, porque ela precisa também desenvolver esse equilíbrio lateral para frente, de colocar a mão, de perceber para colocar a mão no chão para não cair, para poder com a outra mão pegar alguma coisa. E isso ela vai fazer como? Experimentando, tendo a oportunidade de fazer. Continue conversando, cantando com a criança, falando com ela o que você está fazendo, mas não vai falando sem parar. Fale, deixe um tempo, porque lembra que a criança tem que entender que ela é um comunicador. E se você fala e não deixa ela falar, ela vai falar, uai, vou conversar para quê? Ela não para de falar, né? Então, vamos dar um tempo. A gente fala, espera, como se a criança fosse responder, né? E quando ela falar alguma coisa, a gente vai dar sentido para aquilo que ela tá falando, né? Vai falar, ah, sério? Sério tudo isso? Entendeu? A gente tá mostrando para a criança, devolvendo o poder para ela de que, olha, você pode se comunicar, eu estou te entendendo, né? E a nossa forma de entender ali é o contexto que está acontecendo naquele momento. E outra maneira legal de comunicação é continuar fazendo as caretas, só que agora a gente pode usar o espelho. E aí você pode fazer aquelas brincadeiras de imitar, de fazer as caretas na frente do espelho. A questão de imitar os movimentos da face, como eu já disse antes, é essa questão de estimular os movimentos faciais, as musculaturas, que tem tudo a ver com o período da fala. A gente está exercitando essas musculaturas que a gente precisa para a hora da fala. Afinal, a fala também é uma questão motora. No 6º mês, o bebê consegue sentar um pouco sozinho ou sem nenhum apoio, talvez, né? E ele está pronto para começar a introdução alimentar. Olha que coisa bacana, gente. Sabe por quê? Que é no 6º mês que a criança se alimenta? Porque no 6º mês é esperado que ela consiga ficar sentada, que ela já tenha essa força no pescoço, nos braços, para ficar ali sentada, mesmo que tenha apoio, porque ainda com apoio ela já está um pouquinho mais forte, está quase aí talvez para tirar os apoios. É muito importante desde o início a gente estimular para que cada fase aconteça bem. Também a questão de brincadeiras e experimentação de texturas e sabores, como a gente já começou lá nos meses atrás, aqui a gente vai continuar e agora tem a questão das texturas com a boca, né? Então você pode desenvolver atividades sensoriais para que a criança possa levar a boca e tá tudo bem. Nesse livro, nesse e-book que eu falei para vocês, tem algumas atividades sensoriais lá que são comestíveis, tá?
que vocês vão poder fazer com as crianças, e é bem legal, eles gostam muito. Então aí é um momento que a gente pode aproveitar para estimular com texturas, com sabores diferentes, né? O doce, mas o doce natural, não o doce adquirido, como o açúcar, por exemplo. Vai ser o doce da fruta, de acordo com o que a pediatra falar que pode, né? O azedo, o amargo. Então a gente vai aproveitar aí para que a criança possa experimentar livremente, e a gente vai sempre acompanhando para ver como ela reage com as estimulações. E também, além disso, vale começar a mostrar figuras nos livros, brincar de esconder o brinquedo para ela procurar, e aqui ela já vai conseguir levar a mãozinha para puxar. Lembra aquela brincadeira da fralda? De colocar aqui? Então aqui a criança vai conseguir puxar e achar esse brinquedo, tá? E você pode pegar, inclusive, potes e colocar coisas lá embaixo para que a criança tire. E os livros, gente, é uma sugestão minha, preste atenção, é uma sugestão, não é obrigatório, mas vocês vão ver que fazem todo sentido. Até 3 anos, a criança não entende situações abstratas. Então ela só entende a questão concreta, porque é o mundo em que ela veio, tudo que ela vê que ela está entendendo. Então cor, números, planetas, letras, isso aqui, formas geométricas, isso a criança não tem aprendizado. Então ela pode até memorizar aquilo, mas ela não aprende até 3 anos, tá bom? Porque ela não entende questões abstratas. Então quando vocês forem comprar livros, comprem livros que têm imagens da vida real da criança, que mostrem, por exemplo, pessoas, que mostrem animais da vida cotidiana da criança. Se ela frequenta uma fazenda, então ela já viu uma galinha, já viu um galo, já viu um cavalo, ou se ela tem um cachorro, um gato em casa, enfim. Coisas da casa, ela já viu um copo, ela já viu uma colher, diferentes brinquedos, bolas. Então procurem livros que tenham essas informações, gente, porque vocês vão ajudar muito no desenvolvimento da criança, vai ser mais legal. Então a partir daqui você vai poder começar a brincar com os livros, de deixar a criança pegar e mexer sozinha, e você apontar, olha a vaca faz mu, né? Então vai ser legal, porque a criança ainda tá aqui, nesse processo de tentar falar, de ficar, de tentar se comunicar. Então é legal você ir fazendo isso, tá bom? Mais uma questão da criança ir vendo imagens e mexendo sozinha. Beleza, gente? Então, e aí, vocês curtiram? Alguma dica aqui que eu passei, alguma ideia vocês não conheciam e não sabiam a importância? Conta pra mim nos comentários, eu gosto muito de saber. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, considere se inscrever. Deixe seu joinha se você gostou desse conteúdo, tá bom? Um beijo e até a segunda parte.